Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, falando um pouquinho da introdução sobre os transistores, tá legal? Bom, vamos lá, pessoal. Dar início aqui. Bom, pessoal, o transistor, pessoal, ele é utilizado basicamente para fazer a ligação, né, de circuitos eletrônicos de modo a trabalhar com duas características básicas, que é a amplificação, tá? E a gente pode trabalhar eles também com a parte de comutação, tá? Eu vou explicar a diferença de um para o outro aí. Quando a gente pensa em amplificação a gente pensa logo no amplificador de música, né? Amplificador de guitarra, amplificador de microfone, né? De um modo geral, que tem a ver, tá? Porque alguns amplificadores eles são feitos, né, são construídos, né, através de transistores, e esses transistores eles fazem um processo interno ali dentro que é a amplificação de sinais, tá? Esses sinais que eles podem amplificar são sinais que podem ser de tensão ou de corrente, tá? Isso vai depender da característica do amplificador que a gente estiver usando. Então é o seguinte, na ideia de amplificação a gente já entende que tem amplificador de guitarra, que é um exemplo, amplificador de microfone. Mas existem outros amplificadores na área de eletrônica, tá, que não são necessariamente amplificadores de áudio, tá? Eles são amplificadores de sinais elétricos que podem ser utilizados com outras características também, tá? Uma espécie de amplificador que a gente pode pensar aqui por exemplo, você tem lá um aparelho eletrônico que você vai mandar um sinal para ele, né? E às vezes o sinal é muito baixinho, ele é muito frágil, com potências muito pequenas. Então às vezes existe a necessidade da gente amplificar aquele sinal para poder gerar um sinal útil, tá? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vamos imaginar lá aquele aparelho lá, o eletrocardiograma, né? Um ecocardiograma, o eletroencefalograma, que são aqueles aparelhos que a gente vê as correntes elétricas que passam pelo nosso corpo. Então vamos imaginar lá, você tem lá um aparelhinho lá, que é o eletroencefalograma, ele está fazendo a leitura, né, de um sinal elétrico que está no nosso corpo, só que os sinais elétricos do nosso corpo nós sabemos que são cargas elétricas muito pequenas, né? Então o que acontece? Existe a necessidade da gente amplificar esses sinais para que a gente possa fazer leitura no equipamento. Agora você imagina um sinal muito fraco, que ele sai do seu corpo, ele passa por um cabo elétrico que é comprido, né, até chegar na máquina. Se essa amplificação não for bem feita, se essa amplificação não existir, os aparelhos, por exemplo, eles não conseguem fazer essa leitura de forma ideal, de forma adequada. Então, a corrente elétrica, por exemplo, que ela é captada no nosso cérebro, que ela é captada no nosso coração, ela precisa sofrer essa amplificação aí para que possa ser utilizada pelo equipamento, tá? Então, nesse caso, a gente tem um caso de amplificação de sinal aí também. Um outro exemplo que a gente pode usar de amplificação de sinal, por exemplo, é transmissões de internet via cabo, né? Sem ser fibra ótica, né? Os cabos metálicos. Se a gente for transmitir grandes distâncias, pessoal, existe uma perda que é natural por causa dos cabos, a gente já conhece, né? Que existe uma resistividade que acontece ali. E essa resistividade aí, dependendo da distância, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser corrigida, ela precisa ser consertada, né? Ela precisa ser elevada, ela precisa ganhar tensão, ela precisa ganhar potência, né? Para que ela possa ser aproveitada numa outra ponta. Então, um exemplo que a gente tem disso aí são os repetidores de sinal, né? Então, a gente tem, por exemplo, lá um amplificador, né, que ele recebe um sinal bem fraquinho, ele regenera esse sinal e ele consegue transportar isso aí a maiores distâncias, tá? Então o amplificador, pessoal, está bem incluso nessa ideia de amplificar sinais elétricos, tá legal? Mas existem, né, outros equipamentos aí, por exemplo, saindo um pouco do áudio, que a gente pode utilizar os transistores também. Um exemplo clássico disso aí é a parte de comutação. O que é a comutação? Comutação geralmente significa o quê? Modificar, alterar, né? Então, se você tem uma comutação de sinais elétricos, como é que a gente trabalha com isso? Os sinais elétricos, basicamente os digitais, né, que são os que trabalham com zeros e uns, que vocês já estão vendo lá com o professor Rafael, para que a gente possa fazer, por exemplo, essa comutação de sinal, para que a gente possa gerar o sinal 0 e gerar o sinal 1, a gente utiliza um dos equipamentos que é utilizado também, é o transistor, tá? Um outro exemplo de comutação que a gente pode pensar são as centrais telefônicas, tá? São os roteadores de internet que trabalham sempre configurando os canais, e esses canais aí são utilizados para poder fazer a transmissão desse sinal, tá?
Então, basicamente, o transistor é utilizado nesses dois casos. Nos computadores, por exemplo, se a gente parar para pensar nos computadores, os processadores de computador, eles têm uma média de 20 mil transistores dentro de um chipzinho daquele quadradinho ali por 3x3, né? 4x4, né? Um tamanhozinho mais ou menos de um processador daqueles de computador, tá? Então, o nosso slidezinho está dizendo o seguinte, que existe uma infinidade de sinais de interesse da eletrônica que são muito fracos, como, por exemplo, as correntes elétricas que circulam no corpo humano, o sinal de saída de uma cabeça de gravação e etc. Então, para transformá-los em sinais úteis, torna-se necessário amplificá-los. Olha só o slidezinho, pessoal. Aqui a gente tem um microfonezinho, tá? E esse microfonezinho tem uma pessoa falando alô aqui, né? Então esse alô entra pequeno, ele entra pelo nosso transistor aqui e ele sai amplificado aqui no nosso alto-falante, tá? Então percebam que existe aqui um processo por dentro do transistor que gera essa amplificação lá na saída, tá legal? Então, pessoal, aqui a gente está fazendo um projeto, a gente está fazendo aqui a apresentação de um slide muito simples, né? Mas na prática não é só o transistor que trabalha, a gente trabalha com o transistor e outros componentes eletrônicos também, que vão dar auxílio ao funcionamento do transistor e permitir, principalmente, que esse transistor funcione. Basicamente, a gente vai falar dos resistores e dos capacitores, que são utilizados para esse tipo de serviço, para esse tipo de trabalho, tá? Então, na década de 50, pessoal, utilizava-se muito a válvula, né? A gente pode ver nesse slide que a gente está olhando aí, utilizava-se muito a válvula. Então, as válvulas elas faziam esse serviço, né? As válvulas, basicamente, elas eram utilizadas, né, para poder fazer esse trabalho que hoje em dia é feito pelos transistores, né? E esses transistores aí, depois, com a evolução do tempo, né, eles acabaram, né, sendo utilizados aí, substituindo a válvula, fazendo esse serviço, tá? Se a gente olhar essa válvula aí, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui o anodo e o catodo, lembra? Nós vimos isso lá em diodos, né? Tem o anodo e o catodo, e a gente pode perceber que existe aqui os elétrons livres, né? E aqui dentro é um vácuo. O funcionamento de uma válvula dessa daí lembra muito visualmente uma lâmpada, né? E muita gente chamava isso de lâmpada, né? Os leigos achavam que isso era uma lâmpada simplesmente porque também, além de ela ter uma aparência que lembra uma lâmpada, ela também fica iluminada. Mas por que ela ilumina? Porque ela trabalha com muito calor, tá? Então por isso que ela é chamada de válvula termiônica. Então ela de termo, né? De muito aquecimento. Então essas válvulas aí, para que elas trabalhassem bem, elas precisam ser muito aquecidas, né? E isso acabava gerando desperdício de energia. Por que desperdício de energia? Porque parte dessa temperatura que era utilizada para aquecer as válvulas não era produzida energia potência, né? Potência elétrica que a gente tinha ali, né? Mas essas válvulas elas só funcionam bem quando estão aquecidas, então por isso fazia parte do processo e a gente não tinha como eliminar, tá? Mas aos poucos isso aí acabou crescendo o projeto ele ganhou força, né? E aí os transistores, quando vieram, eles acabaram meio que substituindo as válvulas em muitos momentos. Existem processos ainda que se utilizam válvulas, né, equipamentos mais específicos, que ainda trabalham com válvulas até hoje. Então esses equipamentos aí, embora hoje em dia sejam poucos, né, ainda tem muito esse lobby ainda de se usar as válvulas, né, principalmente em amplificadores profissionais de altíssimo desempenho. As válvulas são utilizadas até hoje. Válvulas de guitarra, amplificadores de guitarra, né, amplificadores profissionais de um modo geral. Né, existem músicos profissionais internacionais que não abrem mão, né, dos amplificadores valvulados, porque eles costumam dizer de que a qualidade de som é muito superior ao dos transistores. Mas aí, nesse caso, só precisa realmente de um ouvido muito bem treinado, pessoas que são muito evoluídas profissionalmente disso daí, para poder perceber de fato a diferença, né? Que a diferença a gente sabe que existe, mas para o profissional ele consegue perceber isso daí com muito mais facilidade que nós aqui. Então é o seguinte, pessoal. O transistor ele foi inventado em 1951, né? E ele foi desenvolvido a partir da tecnologia, utilizando a evolução do diodo, né? Como uma peça alternativa às válvulas, né? Como nós falamos aqui no nosso slide. Então, para realizar a função de amplificação, detecção, oscilação, comutação e aí assim vai, né? Então, o transistor ele é utilizado em diversos casos, né? O transistor ele é utilizado em inúmeros locais, né?
E aí a gente trabalha com esses transistores aí, o que faz ele se comportar de uma maneira ou de outra é justamente a maneira como ele é utilizado dentro do circuito, tá? Então o que acontece? Existem circuitos de transistores que eles são basicamente ligados para trabalhar com sinais digitais e existem transistores que eles são basicamente trabalhados com sinais analógicos, tá? Então isso vai depender muito da configuração, como é feita essa ligação desses transistores, né? E o que se espera desse trabalho dele, né? O que se espera desse funcionamento que ele vai ter, tá? Então, a partir daí, pessoal, o transistor, conforme ele foi evoluindo, né? A gente teve o boom da eletrônica, né? E hoje em dia a gente pode dizer que se hoje em dia nós temos celulares, nós temos computadores, nós temos os smartphones, né? Que são cada vez mais tecnologia agregada, né? E hoje em dia isso só existe por causa desses carinhas aí que são os transistores, tá? Como eu falei para vocês, dentro de uma plaquinha daquela de silício, que é um processador de um computador, nós chegamos a ter ali 200 mil transistores ali conectados, fazendo todo aquele processo digital ali de abertura e fechamento de pontes. E esse abertura e fechamento de pontes faz com que os sinais digitais ali possam trabalhar abrindo e fechando portas, né? Vocês estão vendo isso aí lá em digital, vocês vão ver isso daí. São as portas Z, OR, XOR, NOR, AND, NAND, vocês vão ver isso aí com o Rafael. Então, na verdade, o que a gente tem? Ele vai fazendo essas lógicas internas ali dentro de abrir e fechar partes do circuito, ele vai processando esse sinal digital ali, fazendo com que os computadores, com que os equipamentos digitais, eles tenham a performance que a gente tem hoje em dia. Isso trabalha com altíssimas frequências, a gente está falando em milhões de ciclos por segundo, gigahertz algumas vezes, né? Bilhões de ciclos por segundo, então qual é a velocidade que o transistor trabalha, tá? O transistor, na verdade, ele tem uma outra facilidade. Quando ele está trabalhando na parte de chaveamento, quando ele está trabalhando nessa parte de comutação, ele vai ter um funcionamento que lembra, né, o funcionamento de um relé. Só que a diferença é que o relé ele é mecânico, então ele tem abertura e fechamento físico. Então você realmente tem uma válvula que abre e fecha ali fazendo as conexões, né? Os transistores não, eles fazem isso eletronicamente, ou seja, o transistor ele não tem nenhuma peça móvel dentro dele, né, que faça essa ligação. Isso acontece tudo de maneira eletrônica, tá? Ele é sólido e, na verdade, ele não tem nada que se movimente, ou seja, o desgaste do transistor é infinitamente menor do que um relé, que de tanto abrir e fechar, ele vai começar a ter um desgaste, ele vai ter uma fadiga natural, a mola vai se cansar, os contatos eles começam a se oxidar, e a gente tem um problema que é o principal e pior de todos eles, que é a velocidade, tá? Por mais rápido que um relé possa abrir e fechar, ele nunca será rápido o suficiente para poder ser comparado a um transistor. O que acontece? A gente vai ter um tempo de abertura da chave e um tempo de fechamento. Então vamos dar que ele consegue fechar isso aí em 10 milissegundos. 10 milissegundos é muita coisa se comparado a um transistor, tá? Que ele é capaz de abrir e fechar um contato daquele ali milhões de vezes por segundo. Então a gente vai pensar, um segundo já foram milhões e bilhões de abertura e fechamento, tamanha velocidade que isso trabalha, tá? E sem ter, né, não esquecendo também de que ele tem aquela característica de não ter nada físico, então automaticamente o desgaste é muito menor e a gente tem uma qualidade muito superior aí, né, na transmissão da comunicação. Então tá aí, pessoal. Transistor bipolar tem essa aparência que está aí mostrando para vocês aí na nossa telinha, tá? Então, entre os outros transistores, né, existem vários tipos de transistor. O transistor, na verdade, é uma família de componentes semicondutores, tá? Existe um específico que a gente vai conversar, que é o transistor bipolar. E esse transistor bipolar ele é muito comum, então ele tem muitas semelhanças ao diodo. Por isso que é o primeiro que a gente vê. Por quê? Para a gente poder sair um pouco daquela ideia do diodo, entender o transistor e o transistor conseguir fluir de uma maneira melhor, porque a gente vai simplesmente adaptar aquele raciocínio do diodo para o transistor. Fica muito mais fácil de entender dessa forma, tá? Então, o transistor bipolar, basicamente, que é esse que a gente está vendo aí na tela agora, está aí na telinha de vocês aí, ele tem uma semelhança muito grande, né, com o diodo, como eu já disse, mas com a diferença é o seguinte, que no caso do diodo a gente tem uma junção PN, ou seja, eu tenho um cristal P e um cristal N,
juntos, né? E os transistores, na verdade, terão duas junções PN. Então a gente vai ter PNP ou NPN, ou seja, a gente vai ter sempre dois cristais de um tipo e um cristal do outro, tá? Um cristal com o nome contrário aos dois anteriores, tá? Então, diodo a gente só tem apenas uma junção. Então, P e o N, então a gente tem uma junção ali no meio. Transistor nós temos duas. Então, tem uma junção desse com esse e uma junção desse com esse. Tá legal? A gente vai ver isso aí mais a fundo aqui no próximo slide. Então, basicamente, pessoal, o que nós temos aqui? Aqui na nossa tela, que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, os encapsulamentos. O que são os encapsulamentos, pessoal? Encapsular nada mais é do que como se eu tivesse um gabinete, como se eu tivesse um gabarito, como se fosse uma caixa onde eu vou guardar o componente, tá? Então isso aí é o encapsulamento. Então os encapsulamentos, pessoal, a gente pode perceber que em componentes eletrônicos eles são muito parecidos em alguns casos, tá? Vocês já devem ter visto diversas placas eletrônicas desmontadas, né? Equipamentos eletrônicos desmontados, onde a placa fica exposta. E a gente percebe que a gente tem muitos componentes com essa aparência que está aí na tela aqui do lado direito, ó, né? Geralmente essa caixinha preta aí com 3 terminais aí, que muita gente acaba achando que é transistor, tá? Mas aí é que vem a história. Nem todo equipamento, nem todo componente com essa aparência necessariamente será um transistor, tá? Por quê? Porque nós temos os encapsulamentos. E esses encapsulamentos aqui, eles são utilizados basicamente com essa característica. Por quê? Facilitar o processo de ligação, facilitar o processo de instalação nas placas eletrônicas. Então, quando você tem as placas eletrônicas, geralmente nós temos equipamentos, nós temos componentes com tamanhos padronizados, e isso facilita muito um projeto eletrônico. Por quê? Porque já tem os equipamentos, os componentes dentro do padrão, as furações elas ficam mais fáceis de ser feitas e a gente consegue começar a ter ideia de tamanho de componentes, tá? Então, basicamente, os componentes muitas das vezes têm aparências parecidas, mas não necessariamente por ter a mesma aparência significa que é o mesmo componente, tá? Então, esses componentes aí, pessoal, eles podem estar trabalhando nas mais diversas formas, tá? Então, no caso aqui dos transistores, que é esse que a gente está estudando basicamente, eles têm essa funcionalidade de amplificar e fazer chaveamento. Olha que esses transistores aqui do lado esquerdo da nossa tela aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, encapsulamento, embaixo eu tenho aqui, ó, dissipado. Então esse dissipado aqui, na verdade, é um dissipador, e a função do dissipador é justamente escoar, ajudar a refrigerar o componente eletrônico. Esses componentes eletrônicos, principalmente os transistores, os semicondutores de um modo geral, eles têm uma característica que é aquecer. Então eles têm o hábito deles, têm uma característica de aquecimento muito grande, tá? E muitas das vezes, né, dependendo do tamanho do componente, da potência elétrica que ele trabalha e além da velocidade que ele trabalha, algumas vezes existe a necessidade de a gente utilizar coolers, né, que são aqueles ventiladores que ficam em cima do componente eletrônico, para ajudar a refrigerar ele, né, para ajudar a dissipar aquele calor, tamanho é o calor que ele gera, tá? E uma maneira de você ajudar a dissipar é usando o dissipador, né, que é esse componentezinho que eu estou mostrando aqui. O dissipador nada mais é do que uma peça metálica, né, normalmente de alumínio, que é um material que ele consegue dissipar calor com bastante facilidade, né, ele esfria muito fácil. Então o que acontece? O contato dele propriamente com o ar faz com que o ar circule, né, e aquele calor ali ele possa ser dissipado de uma forma mais fácil, tá? Nesse outro da direita aqui a gente pode perceber que tem uma placa de metal. E essa placa de metal aí, a função dela é dissipar, tá? Em alguns casos, essa placa de metal aqui ela é parafusada em um dissipador maior, né? Para que ele possa transmitir esse calor ali, né? E ele possa facilitar a refrigeração do componente eletrônico transistor, tá? Então, fora isso, nós temos uns outros encapsulamentos que tem aí, a gente pode perceber aí, né? Que são já não tão comuns aí para alguns que não são da área de eletrônica. E aqui do lado direito, pessoal, nós temos as fotos reais do transistor, tá? Então, os transistores têm essa função física aí, essa característica física aí real, tá? Então, percebam aí que lá a gente está em forma de figura e aqui a gente está com fotos reais do componente, tá? Como é que eu identifico um componente eletrônico? Como é que eu sei se isso é um transistor, se isso é um diac, se é um triac, se é um tiristor, se é um SCR,
se ele é um regulador de tensão. Como é que eu descubro isso, pessoal? Olhando simplesmente para o componente e saber, não, isso aí é um SR, isso aqui é um triac, isso aqui é um transistor, já que eles são todos praticamente iguais na aparência. Pessoal, percebam que todo componente eletrônico ele tem um código aqui, ó, escrito, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o código CP4310118. O que é isso? Não sabemos. Então como é que eu descubro? Celso, então não entendi, se nem você sabe. Pessoal, são muitos componentes eletrônicos para a gente poder gravar. Claro que com a prática, né, com o desenrolar daquela profissão, com o hábito de se trabalhar componentes eletrônicos, né, a gente começa a perceber que alguns são muito clássicos, são muito tradicionais, eles são muito presentes em uma grande gama de placas eletrônicas, tá? E isso acaba fazendo com que a gente acabe conhecendo eles pelo nome, tá? Assim como na profissão de vocês têm várias situações onde vocês estão habituados a lidar. Na eletrônica a gente está habituado a lidar com componentes eletrônicos também, e a gente acaba meio que acostumando com o componente, a gente meio que sabe, conhece ele pelo nome. Então a gente acaba decorando alguns códigos aí, a gente identificar a família, tá? O que é a família, pessoal? Família é muito parecido com o que a gente tem na nossa casa. Por exemplo, você tem seu pai, sua mãe e 2 irmãos, tá? Então vocês são a família Silva. Então teu pai é João Silva, sua mãe é Maria Silva, seu irmão é José Silva, você é Antônio Silva e o outro é Antônio Silva também, é Pedro Silva, né? Então o que acontece? A família Silva. O que muda do Silva para o outro, né? É o primeiro nome ou o último. Então, no caso aqui dos transistores, quando a gente fala na família, a gente fala, por exemplo, a família 508. Aí tem a família 508.1A, 508.1B, 508.3, 508 não sei o que, e assim sucessivamente. Então, isso aí caracteriza uma família, tá? Onde, com cada componente daquela família, eles, embora sejam um único tipo de componente, eles são modelos de componente diferentes, tá? Eles são do mesmo tipo. Como assim do mesmo tipo? São do tipo transistor NPN, tá? Beleza, são todos transistor NPN, mas cada um tem uma característica, ou seja, um trabalha numa velocidade diferente do outro, um trabalha com um nível de tensão que o outro não suporta, um trabalha com correntes diferentes do outro, potências de dissipação, aquecimento. Então isso muda a característica igual na nossa família. Você não é igual ao seu irmão, né? Os nossos irmãos são diferentes de nós, eles podem até ser parecidos fisicamente, por mais que nós sejamos gêmeos, né? Você pode perceber que às vezes você tem irmãos gêmeos com personalidades diferentes, tá? Então não se iludam simplesmente com a aparência, a gente precisa saber o que é o componente, o que ele faz e para que serve. E como é que eu sei isso, pessoal? Né? Lá atrás a gente chegou a comentar e não terminou. Existe uma coisa chamada datasheet, tá? Anotem isso aí, datasheet. Datasheet, pessoal, é como se fosse o manual do equipamento. Celso, onde eu acho esse tal de datasheet? No passado, era no balcão da eletrônica. Você tinha que ir na eletrônica, tentar pegar o manual lá, pegar o catálogo, gente. Você tinha um catálogo dessa altura, né? Coisa assim de 4 dedos. E às vezes não era um catálogo, não. Às vezes você chegava no balcão da eletrônica, o cara tira 10, 15 catálogos em cima da mesa, cada um com 4, 5 dedos de altura, que assim, onde estavam lá registrados os componentes eletrônicos, tá? O tipo e o que ele serve. Hoje em dia, pessoal, com o avanço da tecnologia, nós temos a nossa amiga internet, né? Que eles apresentam e também é o que permite que hoje em dia essa nossa reunião esteja acontecendo. Essa mesma internet, pessoal, a gente consegue achar os datasheets de vários, para não dizer 100%, vamos dizer 99,9% dos componentes eletrônicos, a gente tem os datasheets disponíveis na internet de forma gratuita, tá? Por quê? Porque o datasheet não tem nada demais, o datasheet nada mais é do que a informação daquele componente. Então você quer saber se um componente ele tem uma característica de tensão, velocidade, frequência, assim sucessivamente. O que a gente vai fazer? Eu vou identificar o componente por esse númerozinho que está aqui na tela, né, que nós estamos vendo aqui. E esse númerozinho aí eu vou fazer o quê? Vou entrar lá no Google e vou colocar lá datasheet, componente número tal. Coloca-se letra e número, né? E aí a gente consegue achar o datasheet, que é esse manual do componente elétrico,
E lá no manual vai dizer para mim o que ele é, o que ele faz, qual é a corrente, qual é a tensão de trabalho e assim sucessivamente. Então você consegue fazer uma implementação, você consegue fazer um projeto com toda certeza de que aquele componente ele atende ou não às suas características que você espera. Tá legal? Então isso aí é o datasheet, tá? Então depois vocês procurem na internet aí o datasheet. Pessoal, dúvidas até aqui ou posso continuar? Pode em frente. Beleza? Segue o bar. Tranquilo. Voz tá boa aí, né? Voz tá chegando bem aí, né? Tá legal. Vamos embora. Pessoal, vamos lá. Agora que a gente tem que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque agora a gente vai falar basicamente como funcionam os transistores e entender como é que eles têm essas características aí, tá? Então olha só, pessoal, os transistores, né, principalmente esse aqui que a gente está falando que é o bipolar, ele é constituído de 3 materiais semicondutores. Quais são, pessoal? Basicamente o silício que a gente já conversou e a gente já estudou, né? É o mesmo silício, só que aí agora que vem uma minúciazinha que a gente tem que ter atenção. É o mesmo silício? Sim. Mas não esqueçam de que o silício ele passa por um processo de dopagem, lembram? O que é a dopagem? Dopagem é quando a gente adiciona um material diferente àquele primeiro, né? Fazendo com que ele altere suas características elétricas, tá? Então isso é a dopagem. A dopagem que é feita no diodo, ela é diferente da dopagem que é feita para o transistor, tá? Eu até dei o exemplo aqui, pessoal. Você vai no mercado e compra arroz, arroz é o seu básico. Agora, como você prepara o arroz, cada um tem sua receita. Você faz só com alho, só com cebola, cebola e alho junto, bota sal, bota menos sal, bota até açúcar. A gente faz arroz doce, né? Com leite condensado, enfim. Então, na verdade, não existe uma receita única para arroz. Existe o arroz e cada um prepara de uma forma. E cada forma que se prepara, a gente encontra um resultado diferente, certo? Se eu encher aquele arroz ali de pimenta, ele vai ficar picante. Se eu encher de sal, ele vai ficar salgado automaticamente, né? Então, automaticamente, cada uma dessas características, se ele está mais picante, se ele está mais puxado para o sal, se ele está mais puxado para o alho, ele vai agradar um determinado tipo de pessoa e desagradar outras, né? Tem gente que vai comer e falar, pô, tá gostoso, tem gente que vai falar, cara, não gostei não, achei muito forte, ou então não gosto do gosto do alho, enfim. Nesse nosso caso aqui, pessoal, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem o mesmo silício que serve para tudo, tanto para diodo quanto para transistor. Só que a receita que é feita para diodo é diferente da receita que é feita para transistor, tá? Então existe um processo de dopagem igualzinho, onde é colocado impurezas de mesma forma, mas normalmente são outros tipos de impureza e com quantidades diferentes, mesmo quando são iguais, tá? Então, se eu usar lá, por exemplo, lá atrás nós falamos que a gente usa, por exemplo, no diodo, né, no silício, o galho, que é um material, o índio também, que é um material que se utiliza em diodo. A gente tem lá o próprio boro também, que é um material que se usa no fósforo, também um material que se usa em diodo. Enfim, esses materiais, na verdade, podem até ser usados para construir o transistor, mas eles serão usados em quantidades diferentes. Celso, sempre para mais? Depende, tá? Às vezes você usa mais quantidade, às vezes você usa menos quantidade. Celso, qual é a função disso? A função de você utilizar quantidades diferentes é você criar novos componentes eletrônicos, tá? Então, o que acontece? Você tem lá uma receita, essa receita geralmente sofre algum tipo de alteração e as pessoas criam uma receita diferente. É a mesma coisa que eu dissesse para vocês, que você tem lá, pegou a receita do arroz lá da sua avó, a sua mãe pegou a receita da sua avó e fez uma mexidinha. A sua mãe gosta de botar, por exemplo, louro. Sua mãe gosta de botar páprica, gosta de botar, sei lá, um outro tempero qualquer que sua avó não colocava. Beleza. A receita veio da ideia da sua avó, mas a sua mãe, por ter mudado a receita, ela criou um novo tipo de arroz, que vai ser copiado por nós, somos filhos.
e a gente já vai fazer do nosso jeito, que vai passar para os nossos filhos, e assim sucessivamente. Nos transistores, nos semicondutores de um modo geral, eles também têm essa função. Ou seja, quando a gente pega um componente semicondutor e a gente cria uma determinada característica, a gente está criando um novo componente. Tá? Então é aquela história, o arroz da sua avó e o arroz da sua mãe. O arroz da sua avó não necessariamente é igual ao arroz da sua mãe, tá? Mas eles têm características diferentes. Tá? Então tem lá um que se chama arroz da avó e outro que se chama arroz da mãe. Qual que é melhor, qual é pior é uma outra conversa. Porque aqui no nosso caso a gente também não está preocupado em saber quem é melhor e quem é pior. Tá? A gente está preocupado, na verdade, em identificar as características que eles trabalham e a gente aplicar esses circuitos quando houver necessidade. Tá? Então vamos lá, pessoal. Os transistores, na verdade, são trabalhados com três materiais semicondutores, não é isso? 2 cristais do tipo N e um cristal do tipo P, ou 2 cristais do tipo P e um cristal do tipo N. Então, olha só. Quando eu tiver 2 cristais N e um cristal P, a gente vai chamar ele de N, P e N. Ou seja, são 2 N's. N no começo e N no final. Então, N, P, N. Quando a gente tem 2 cristais P e um cristal N, a gente vai usar o mesmo critério. Só que agora ele vira PNP. Ou seja, são 2 cristais do tipo P e um cristal do tipo N no meio. Tá? Entre os 2 cristais do tipo P. Tá? Então, na básica, pessoal, nós sempre vamos ter transistores com essa característica. Ou vai ser NPN ou PNP. Na base, na prática, o que muda o NPN para o PNP? Na prática, esses transistores, essa alteração de NPN para PNP, faz com que as correntes elétricas elas fluam de um modo diferente. Né? Nós já sabemos que a corrente elétrica ela parte do negativo para o positivo. Então, automaticamente, se eu mexo no cristal N, que ele está relacionado a negativo, eu vou ter uma mexida na característica. Se eu mexer no cristal P, que também está relacionado agora, só que agora é um positivo, né? Então nós vamos ter uma alteração da característica também. E com isso a gente começa a criar os componentes eletrônicos. Por isso que tem lá o transistor N2401B, e tem o N2401C, tem o N2401D, e assim sucessivamente, tá? Então você pode ter o N2422, o N2422B e assim sucessivamente, tá? Então são milhões de componentes eletrônicos aí com características de funcionamento diferentes, mas basicamente todos eles pertencem a famílias, tá? Não a mesma, mas a famílias, tá? Então você tem família dos transistores, você tem família dos tiristores, você tem a família e assim sucessivamente, tá? E é bem parecido com a família que a gente conhece, família de humanos, né, que a gente trabalha aqui. A característica é muito parecida. É sempre agrupar coisas, pessoas parecidas, né? Só que cada um com a sua especialidade, com as suas características, tá? Vamos lá, pessoal. No transistor da esquerda, nós podemos perceber que ele tem 2 quadrados roxos, né? Tem 2 retângulos aí roxos e tem um alaranjado no meio, tá? Percebam que nos roxos está escrito assim, ó, P. Tá? O P é o relacionado do P do diodo lá também. Lembrando que o P vai ser o terminal do anodo. Tá legal? E o Q, né, o K de cátodo, né, que é o terminal do tipo N. N de negativo. P de positivo. Tá? Então, ó, PP significa positivo, negativo, positivo. NPN. O outro é o quê? PNP. Positivo, negativo, positivo e assim sucessivamente. Tá? Então isso é uma cola de mais ou menos como a gente vai fazer a ligação do transistor, tá? Só que a funcionalidade dele dentro do circuito, como eu já disse, ela vai depender da aplicação e o que você fez com aquele transistor e o que você está esperando de resultado dele, beleza? Vamos olhar aqui no lado esquerdo, nós temos aí, ó, um cristal P, um cristal N e um outro cristal P. Então, nós temos P's nas duas extremidades. O que significa isso? Significa que nas extremidades eu vou ter um terminal que é diferente do terminal que está no meio, né? Automaticamente porque eles são NPN ou PNP. Do lado direito a gente percebe que existe essa mesma diferenciação, só que agora eu tenho um cristal P, né, que ela está presa entre 2 cristais N. E lá no outro eu tenho um cristal N que está preso entre os 2 cristais P. Tá? Então a gente pode caracterizar que o da esquerda é um PNP e o da direita é um NPN. Mas as semelhanças, pessoal, agora daqui para frente, basicamente todas. Porque olha só,
Esse cara aqui tem o emissor, esse também. Esse cara aqui tem o B de base, esse aqui também tem. Esse cara tem o C de coletor e esse aqui também tem, tá? Pô, Celso, mas então basicamente é a mesma coisa. Basicamente, mas só que na verdade com correntes invertidas, tá? Então um vai transportar do mais para o menos, do menos para o mais, corrente de elétrons, corrente convencional, aquela conversa que nós já tivemos lá em eletricidade 1, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Do lado esquerdo aqui a gente pode perceber o seguinte: eu tenho a primeira junção, que é base emissor. Antes da gente perguntar o raios não é um emissor, a gente tem que entender o seguinte: que os transistores, pessoal, por ter características muito semelhantes, características muito características, os transistores, pessoal, eles têm cristais dopados de formas diferentes, como eu já falei. Então a gente vai ter um terminal que se chama emissor, a gente vai ter um outro terminal que se chama base e um terceiro que vai se chamar coletor. Então no transistor eu tenho emissor, base e coletor, tá? Todo transistor vai ter esses três terminais. O que muda para a gente, pessoal, na verdade, é entender o que esses terminais fazem, a funcionalidade deles, né, e saber aplicar, né, as tensões de acordo para poder fazer o transistor achar a sua plenitude, achar a sua melhor performance, tá? Ou em algumas vezes ele nem vai funcionar se isso aí estiver instalado de forma errada, tá? Então, olha só, o E aqui desse lado aqui é E de emissor, o B aqui do meio significa B de base e o C aqui da direita significa C de coletor. Percebam que o outro transistor do lado direito tem esses mesmos terminais aí, emissor, base e coletor. O que vai mudar entre eles, na verdade, vai ser o quê? O sentido da corrente elétrica que vai rodar neles, né, após ligado, após energizado dentro de um circuito, tá? Então vamos lá. O primeiro aqui, vamos começar aqui pelo NPN, tá? Por que o NPN? Porque eu gosto? Não necessariamente, pessoal. Na prática, o NPN faz tudo que o PNP faz e vice-versa. O PNP faz tudo que o NPN faz. O que a gente não pode modificar, na verdade, são os valores de tensão e corrente do projetor, não do transistor. É o transistor que você dá com o projeto, não é o projeto que você dá com o transistor, tá? Salvo transistores muito específicos que a gente tem aí, que às vezes a gente tem que adequar o projeto para poder usá-lo, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Então o transistor, pessoal, ele vai ter um terminal chamado emissor, base e coletor. Então o emissor, pessoal, é o terminal do transistor que ele é responsável por emitir os portadores de carga, tá? Ou seja, ele fornece os portadores de carga para dentro do transistor, tá legal? A gente vai ter um segundo terminal aí que está marcado como B, que é esse aqui central aqui, ó, do sabonete do lado direito, aí parece um sabonetinho do lado direito aí. O que a gente tem? A gente vai ter um terminal chamado base, tá? Esse B de base. O que é base, pessoal? Base é o terminal que vai fazer a ligação entre o anodo e o catodo, ou a transmissão, a conversão ali entre o cristal N do emissor e o cristal N do coletor. Ele faz essa ligação, ele faz esse guia, tá? Ele que vai trabalhar entre os dois ali. Muita gente me pergunta, poxa, já que eles estão dificultando ali as coisas ali, por que não bota dois N's para um lado e o P sozinho do outro lado? Porque não funciona, tá? Esse cristal diferente aí ele é colocado no meio propositalmente para que ele possa ter um tipo de raciocínio, um tipo de funcionamento que a gente espera do transistor, tá? Então vou explicar como é que funciona o transistor aí. Do lado esquerdo aqui nós temos o emissor, que é o terminal altamente dopado. Então anotem isso daí. Emissor é o terminal altamente dopado. Por que ele é altamente dopado, pessoal? Porque lá naquele processo de dopagem que eu falei para vocês, né? Lá ele recebeu o quê? Ele recebeu impurezas que vieram de fora, ele recebeu impurezas, né, diferenciadas, né, tipos de impureza ali. E essas impurezas aí, elas foram colocadas em grandes partes, em grandes quantidades, tá? Então a gente chama isso de dopagem, então ele foi altamente dopado, ou seja, ele tem muitas impurezas se comparado aos outros dois terminais, tá? Lembrando que impureza não significa que uma impureza seja ruim, tá? Impureza é tudo aquilo que deixou de ser puro, ou seja, a partir do momento que eu misturo o cobre, que eu misturo o galho, que eu misturo o índio,
tá, a um componente eletrônico, ele está sofrendo uma dopagem. Essa dopagem alterou as características, então agora ele não é mais, né, o componente eletrônico de antes. Tá legal? Então, uma alta dopagem significa que ele recebeu grande quantidade, né, de produtos ali, de materiais diferentes ao silício. Tudo bem? No canto no meio aí nós temos o seguinte, ó, nós temos aí camada, né, base, né, que é o terminal da base, esse cara aqui do meio, né, e a camada mais fina e menos dopada de todas. Por quê? A base, pessoal, a gente pode perceber pelo slide que a base ela é bem pequena se relacionada, né, aos outros duas letras do nome aí, tá? Então nós temos N de um lado, o N do outro, e a gente tem esse Pzinho que está aí no meio aí, que está fazendo esse link aí. Então, por ele ser uma camada bem fininha, bem com dopagem bem baixinha, a gente acaba permitindo com que os portadores de os elétricos atravessem a base aqui, passem por dentro da base aqui e cheguem de um ponto ao outro, tá? Mas isso não necessariamente é tão fácil, né? A gente precisa romper aí alguns componentes aí, né, dentro da base para poder permitir que isso aconteça, tá? E além disso também tem a velocidade que tem que acontecer isso daí. Isso aí vai estar característico lá na fonte de alimentação que vai ser sendo usada, tá? Então é o seguinte, pessoal, o terminal do emissor, que é esse aqui da esquerda, a gente já sabe que ele é altamente dopado, ou seja, ele recebeu muita impureza, beleza? A base é a camada mais fina de todas e é que tem menos dopagem, ou seja, mais próxima, né, do diodo original de silício, tá? Mais próximo daquele diodinho tradicional que a gente já conhece. E o outro do lado direito aí, que tem um C aí, esse C significa coletor, tá? E a função do coletor é bem basicamente o que a gente está falando. É receber, né? Incorporar, coletar, né, resgatar, né, esses portadores de cargas que estão vindo lá do emissor. Então, basicamente, o que a gente tem? O emissor que emite os portadores de carga. A gente vai ter a base que faz o controle entre emissor e coletor. E a gente vai ter o coletor propriamente dito aí, tá? Que é o que vai receber, né, essas cargas que estão vindo lá do nosso emissor. Entre esses cristais, nós vamos ter as junções. Então, a gente percebe o seguinte aqui no slide, que tem a junção base-emissor. O que significa junção base-emissor? Significa aquele caminho, aquela divisória que existe entre o terminal da base, que é um tipo N, que é um tipo P, e o terminal do emissor, né, que é um tipo N. Tá? Então, na verdade, se isso aí fosse fazer uma ligação, uma junção entre os dois, nós teríamos aí N de um lado, P do outro, mas como temos quantidades diferentes, nós teremos dopagens diferentes aí rolando, tá? Então essas dopagens vão ser feitas em laboratório e geralmente são aplicadas para formar componentes. A gente já vai comprar ele pronto já no caso do transistor, né? E o que vai definir isso pra gente? É o modelo do transistor que interessa, tá? Às vezes você escuta aquela história assim, ah, cara, não achei a peça tal, botei essa outra aqui, funcionou. Beleza. Pode funcionar, mas também pode não funcionar. Tá? Pessoal, aqui do lado a gente vai ter aqui uma outra aqui que é a junção base-coletor. A junção base-coletor, pessoal, é a menos dopada do que o emissor e tem mais dopado do que a base. Então, automaticamente, a junção base-coletor, a gente pode dizer que é uma base que ela é de tamanho intermediário, tá? Ou seja, pessoal, vamos lá, vamos recapitular aí. Função do emissor, emitir. Função da base, ligar coletor para emissor. Função do coletor, receber o que sai lá do emissor, né? É o receber, coletar, né, o que chega lá do nosso emissor, que ele está emitindo, beleza? Bom, essa é a função. Agora vamos falar do transistor emissor base coletor quanto à dopagem. Se eu for falar de dopagem, o emissor ele é o que tem maior nível de dopagem. Por quê, pessoal? Porque como o material é muito dopado, a probabilidade de ele perder elétrons é muito superior. Então o transistor ali, no caso do emissor, é o terminal que tem a dopagem mais alta, ou seja, aquele mais impuro, tá? E essa impureza faz com que ele atinja altas velocidades, ele atinja altos processamentos aí, tá? Sempre lembrando,
O fato dele sofrer uma dopagem, o fato dele sofrer ali algum tipo de alteração característica, não significa de que ele vai piorar. Pelo contrário, muitas das vezes melhora, tá? E essa dopagem é feita sob encomenda, né? Aquela coisa ali bem feita no capricho, né? No véu da noiva ali, para a gente poder trabalhar e criar esses componentes eletrônicos aí, tá? Ainda falando quanto à dopagem, pessoal, a gente pode falar da base. A base é o que? É a mais fina e menos dopada, tá? Então, entre emissor e coletor, a base é a mais fina e a menos dopada de todas, tá? Fisicamente, pessoal, quando a gente abre um transistor, a gente não vai conseguir enxergar quem é base, quem é coletor e quem é emissor, tá? A gente vai ver tudo um borrão preto e os terminais saem de lá de dentro, tá legal? Onde é que eu descobri isso daí? A gente vai descobrir isso aí no manual de instruções, tá? A gente vai descobrir isso daí lá no nosso datasheet, tá legal? E ali, pessoal, a gente vai ter ali essa primeira junção em base emissor, que é da esquerda, né? Que está ali questões de dopagem. A gente vai ter lá o coletor, né? Que ela tem uma dopagem aqui, no caso, se comparada ao emissor, ela é menor, mas se comparada à base, ela é maior. Então, falando de dopagem, o coletor ele sofre o que? Ele tem uma dopagem intermediária, tá? Então vamos lá, questões, anotem aí então para a gente poder ter isso aí como observação aí. Falando, pessoal, do transistor, considerando dopagem, o mais alto dopagem é o emissor, tá? Seguido do coletor e por último a base, tá? Na dopagem, beleza? Agora vamos falar, pessoal, no quesito de funcionamento. No quesito de funcionamento, quem é que funciona aí? A gente vai ter aí o emissor, que ele vai emitir os portadores, né? Depois nós vamos ter ali a base, que vai fazer ali conexão e o link entre os dois, não é isso? E no final a gente vai ter o coletor, que vai fazer a recepção, que vai receber, coletar esses elétrons que saem do emissor, beleza? Questões de dopagem, vamos lá. O mais dopado é emissor. O que tem dopagem média é o coletor, não é isso? E o que tem a menor dopagem vai ser a base, tá legal? Então, no quesito dopagem. Professor, sim, pode falar. você pode repetir a função do emissor, por favor, que ficou ruim para mim o som. Tá, eu vou. No próximo slide tem escrito aqui. Aí, ó. Tá vendo aí? Sim, obrigado. Beleza? Nesse slidezinho aí, pessoal, a gente está meio que resumindo isso que a gente falou aí, tá? Então, cada um dos três cristais que compõem o transistor bipolar recebe o nome relativo à sua função. Então, a gente vai ter o emissor, que normalmente está localizado na extremidade do transistor, recebe esse nome por emitir os portadores de carga. Pessoal, uma observação. Eu coloquei portador de carga aqui. Por que eu falei portador de carga e não falei nem elétron e nem lacuna? Porque quando eu uso o termo portador de carga, eu deixo um termo aberto que serve tanto para elétron quanto para lacuna. Se eu falasse, por exemplo, que ele é feito para permitir os portadores de... recebe esse nome porque ele emite elétrons, eu estaria amarrando essa definição somente para o NPN. Se eu falasse que ele estava trabalhando, por exemplo, somente com cargas positivas ou lacunas, eu estaria amarrando essa definição para PNP. Então, quando a gente fala portadores de carga, a gente deixa isso aí em aberto, porque eu posso portar cargas negativas e posso portar cargas positivas, tá? Ficou claro por que a gente usou o contexto e portador de carga e não falamos nem de positivo, nem de negativo, nem de elétron, nem de lacuna, tá? A gente falou exatamente isso para poder deixar uma explicação, uma definição mais aberta, mais genérica, que sirva para os dois casos aí, tanto o NPN quanto o PNP, tá legal? Porque embora ele seja NPN ou PNP, não muda, a função dele permanece a mesma, tá legal? Base é o cristal do centro e recebe esse nome por ser comum aos outros dois cristais, tá? Ele é levemente dopado e muito fino. É o que a gente falou lá atrás, né, naquele slide anterior, onde a base é o terminal mais estreito e o que tem menor dopagem dos três. Tudo bem?
Por último, a gente vai ter o nosso amigo coletor, tá? Que é o último cristal e tem esse nome por receber, coletar, né? Os portadores de cargas aí. E enquanto a dopagem, eles possuem uma dopagem média, tá? Então vamos lá, mais dopado emissor, menos dopado base, dopagem média coletor, ok? Anota isso aí, mais dopado emissor, menos dopado base e dopagem média coletor, tá legal? Dopagem. Vamos falar agora de tamanho, o aspecto físico, fisicamente, tá? Dentro do transistor. Lembrando que o transistor é um trocinho desse tamanho, tá? Tem 1 centímetro de tamanho, tá? Então, dentro do transistor, fisicamente, nós temos áreas ali dentro, a área que pertence ao emissor, a área que pertence à base e a área que pertence ao coletor, tá? Então, dentro desse pedacinho de transistor aqui, quem vai ocupar o maior espaço daquele componente físico lá que você vê lá, que ele é menor do que uma moeda de 1 centavo, né? Ele é menor do que uma tampa de uma cabeça de uma tampa de caneta, ele é bem pequenininho, ele tem às vezes 1 centímetro aí de largura, 1 por 1 centímetro, né? Perdão, 1 por 1 milímetro, né? Às vezes você tem transistores que são menorzinhos mesmo, que já chegam a milímetros, mas nesse caso a gente tem um transistor de 1 centímetro por 1 centímetro, por exemplo. Nesse quadradinho de 1 por 1 centímetro aí, que a gente tem? A gente vai ter uma parte que vai ser o emissor, uma parte que vai ser a base e uma parte que vai ser o coletor, tá? Dentro dessas 3 partes aí, pessoal, o que nós temos? O que vai ocupar o maior espaço dentro do transistor, tá? Vai ser o nosso amigo aí, o que vai ocupar o maior espaço em questões de tamanho, deixa eu só virar a página aqui. Tá. Em questões de tamanho, pessoal, o maior de todos vai ser o coletor, tá? Fisicamente, o maior é o coletor. Mas o coletor, embora ele seja o maior dos 3, ele não será o mais dopado. Ele tem dopagem média, tá? Como a gente está vendo aí, tá? O que tem, por exemplo, o tamanho menor dos 3 vai ser quem? A base. Que a base, inclusive, ela é a menor em tamanho e a menor em dopagem, tá? Ela é bem fininha mesmo. E no caso do emissor, ele vai ter uma alta dopagem, mas tamanho médio, tá? Então, tamanho médio, dopagem alta, emissor. Tamanho médio, dopagem alta, tá? Base, tamanho pequeno, dopagem pequena, tá bom? Coletor, tamanho grande, dopagem média. Tá legal? Claro isso, pessoal? Professor, repete o tamanho novamente, por favor. Beleza, tá anotado aqui. Dos 3? Dos 3. Eu só peguei o finalzinho do coletor. Então vamos lá. Resumindo aí. Vamos falar, transistor, 3 terminais, emissor, base e coletor, ok? Emissor, emite portador, base, liga os dois, não é isso? E o coletor recebe. Então o emissor emite, a base baseia, o coletor coleta. Tranquilo isso? Certo. Beleza. Agora vamos falar a característica de cada um, tá? Emissor, tá? Ele tem alta dopagem e tamanho ele tem alta dopagem e tamanho médio. Beleza? Emissor, alta dopagem, tamanho médio. Beleza? Okay. Base, baixa dopagem e tamanho pequeno também. É o menor dos 3. Então ele é pequeno em dopagem e pequeno em tamanho. Beleza? Coletor. Ele tem dopagem média e tamanho grande. Beleza. Tá legal? Pessoal, só lembrando, tamanho que eu estou me referindo é o espaço que ele ocupa dentro do componente, tá? Olha aqui, ó. Entendi. Olha aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Eu não corto isso aqui em 3 partes iguais, não, tá? É como se fosse aqui, ó. É como se eu pegasse isso aqui, ó, fazendo aqui uma divisão bem grosseira.
É como se eu pegasse isso aqui, ó, cortasse esse pedaço aqui. Isso aqui, o maior de todos, quem é? O maior de todos é o coletor, não é isso? Aí eu pegasse um pedacinho desse aqui, ó, que é a base, que está aqui, ó, fosse a base aqui, e esse pedacinho aqui menor fosse o meu emissor, tá? Então o que eu tenho? Um coletor grande, um emissor médio e uma base pequena. Tá legal?